Bom, 13 dias é o total de tempo que eu usei o Linux na minha máquina. E voltei hoje para o Windows 11 de uma vez, pulando o 10. Eu estava verificando aqui, percebi que eu testei 3 distribuições do Linux. Eu testei o Ubuntu, o Mint e o Nobara. As que eu mais me adaptei foram o Nobara e o Mint, e a minha favorita no geral é o Nobara. Para mim, é hoje a melhor distribuição de Linux que tem, né, no meu conceito. Eu sei que pessoas que gostam muito do Linux testam muitas outras distribuições, tem muito mais conhecimento, mas vamos dizer assim, para alguém que planeja iniciar agora, né, nesse mundo de Linux e começar agora a utilizar o sistema e não tem, no caso, tempo e força de vontade para, por exemplo, ficar desinstalando, reinstalando ou gravando live CD para testar distribuição, eu já deixaria assim que é melhor usar o Nobara. Se alguém, por exemplo, eu não estou me adaptando com o Windows, eu não estou gostando, eu preciso de uma coisa diferente, eu diria assim, sem medo de errar, que o Nobara é melhor. O motivo é pela facilidade assim de encontrar e de instalar todo tipo de aplicação, um bom suporte com drivers, né? A minha placa de vídeo é a RX 580, então muito fácil no caso de ter o driver funcionando. Poucos cliques você já instala o Lutris, a Steam, já começa a rodar jogos, fica bem legal. E aí pode ficar aquela coisa, mas se o sistema é tão bom, por que eu voltei a instalar o Windows? Por que eu saí do Linux de novo? Dessa vez não foi por causa, por exemplo, de algum software, eu realmente gostei muito das opções que eu achei. Inclusive, eu tô pensando em tentar usar no Windows os softwares que eu tava usando no Nobara. Por exemplo, eu não tenho certeza, né? Porque daí aqui eu teria como usar o SoundForge no Windows, mas aquele Ocean Audio, eu gostei muito de usar ele, foi bem agradável, né? E o KD Live, que daí no caso seria uma substituição pro Vegas, também é bem legal, serviu muito bem. Vamos ver, né? Se eu consigo, se existe uma versão para Windows, posso instalar, posso tentar, seria legal. Bem, na verdade, eu me surpreendi muito com a compatibilidade atual do Linux e com a eficiência, tudo, muito legal. Agora eu tô aqui com a tela, por exemplo, do consumo básico do meu Windows 11 aberto, recém-instalado, com o OBS gravando. Eu acho que tem uma aba ou duas de navegador aberta. E o meu consumo tá aqui, né? Eu tô usando 4,5 GB de DDR, tô usando 2% do CPU. E o que eu poderia dizer, né? Eu realmente estaria consumindo menos se eu estivesse usando o Nobara, né? Por exemplo, eu acredito que eu estaria utilizando uns 3 GB e 800, uns 500 megas a menos, né, de DDR. E geralmente o meu consumo de CPU, que eu sempre ficava ali dando uma olhadinha só por curiosidade, ficava em 1% tal, né? Então eu consumo um pouco mais. Mas, o que eu posso dizer? Uma economia de meio GB de RAM, 1% de processador, não seria, digamos, a eficiência que justificaria, por exemplo, eu abandonar a licença do Windows que eu tenho, né? Deixar ela se perder sem uso e ficar no sistema. Outra questão é que em alguns joguinhos, novamente, eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Isso me deixou um pouco aborrecido, sabe? São jogos que eu comprei recente, em promoção. Eu sou um cara econômico, né? Eu vejo um joguinho legal que dá pra comprar, ativar no Steam, que tá ali, né? Baratinho, eu compro e tal. E daí, no caso, eu instalei o jogo e eu fiquei muito irritado com isso. Falei, cara, não é possível. Porque eu consegui rodar o Cyberpunk sem nenhum problema. Eu rodei o Baldur's Gate sem nenhum problema. Eu uso esses jogos como exemplo, por quê? Porque são os joguinhos que exigem mais desse meu computador que eu jogo atualmente, sabe? Eu sei que tem outros lançamentos, eu sei que existem muitos outros jogos, talvez jogos que meu PC nem rodaria, mas é que eu também sou uma pessoa assim, eu não me sinto atraído por qualquer lançamento, nem por qualquer jogo e nem por qualquer categoria de jogos. Então, por exemplo, o que me trouxe pro Cyberpunk? É a temática, são os visuais, é o fato de ser um RPG. O Baldur's Gate foi mais assim uma curiosidade de como que funcionaria no caso, né? Nessa nova geração, com essa engine, né? Como que ele funcionaria, digamos assim, jogando em turno e tal. Gostei um pouco da jogabilidade, na verdade eu gostei da jogabilidade, gostei das classes, mas desgostei da história. No fim das contas eu nem tô jogando esse Baldur's Gate, né? Agora,
o que me indignou não tem nada a ver com esses jogos. Aqui eu divaguei pra caramba. É mais com o fato, por exemplo, de eu comprar um joguinho indie, um joguinho simples, um joguinho de R$3 e começar a ter um problema absurdo pra rodar ele, né? Eu não sou uma pessoa que acha legal manter um dual boot no computador. Eu acho que dual boot é um desperdício de espaço, de tempo e de recurso. Por quê? Não tem motivo de você ficar oscilando de um sistema para outro. Agora eu tô no Windows, agora eu tô no Linux. A não ser que, por exemplo, você tenha algum interesse criativo em cima disso, de teste, vamos dizer assim, mas é que eu desenvolvo aplicações e eu quero testar no sistema nativo. Então, por exemplo, eu tô ali no Linux desenvolvendo, eu vou ver ela funcionando no sistema nativo, eu vou lá no Windows ver como é que funciona, ou vice-versa, né? Coisas do gênero, na minha opinião. Daí eu acho que é bem legal. Mas é que eu sou um cara muito simples, meu uso é muito comum. Eu abro o computador, eu edito uma planilhazinha, eu edito uma imagenzinha, gravo qualquer coisa aqui e é isso, acabou. Então assim, eu acho que dual boot pra mim não é eficiente. Eu não iria ficar usando. Um dos dois sistemas ia ficar no limbo, né? Eu nem teria coragem de vez em quando abrir o Windows pra jogar um joguinho besta, assim como eu também não teria coragem de vez em quando abrir o Linux só pra, digamos, ter uma atmosfera mais agradável. Eu vou falar assim, com relação à interface, com relação à experiência como usuário, eu amei o Nobara. O Nobara é uma distribuição assim, é como eu disse, né, no meu vídeo anterior, assim, eu testei várias distribuições, desde o Mandriva, testei o Ubuntu, OpenSUSE, no decorrer dos tempos, né, um uso de uma semana, 2 dias, o tempo que eu mais usei, assim, o Linux ininterruptamente, sem acessar o Windows pra nada, foi agora, que foram ali perto de 15 dias de uso. E só saí por causa dos joguinhos que eu comprei recente e que não estava fazendo funcionar nem com reza brava, né? Então assim, eu tava num ponto em que eu tava com todos os recursos instalados, Proton, Wine, etc e tal e coisa, e os jogos simplesmente não estavam abrindo. Então eu falei, caramba, eu passei horas e horas e horas e horas tentando, vendo tutorial em inglês, vendo tutorial em português, tentando todo tipo de recurso. Falei, mas não vai rodar mesmo, né? Eu até cheguei a instalar de novo o Ubuntu e de novo o Mint, só para ter certeza que não tinha nada ali que poderia ser diferente. E, nada resolveu. Enfim, daí eu falei, chega, vamos voltar ali pro ambiente onde eu já tô acostumado, tenho a licença e vou ficar aqui. Então assim, no fim da história, o que eu poderia dizer? Um usuário que não fica assim tão preso a jogos, eu acho que deveria estar no Linux, não deveria estar no Windows. É muito, na minha opinião, né? Por exemplo, eu digo isso assim, como alguém que tem pessoas ao redor com mais idade, que utilizam menos recursos. Você sabe o que eu tô falando. Tem pessoas que nunca vão abrir um editor de vídeo, de imagem, de texto, nunca vão instalar um joguinho que seja algo ali muito, né? Você não vai imaginar a tua tia tentando rodar Baldur's Gate em um laptop, entendeu? A sua avó, a sua mãe, o seu tio. Então assim, para as pessoas que fazem o uso mais tradicional, abra um navegador, assista uma Netflix, um YouTube, veja uma imagem engraçada, acesso, navego no site, digito um texto, edito uma planilha. Eu acho que o Linux é ideal, é perfeito, é leve, é fácil, é rápido. E essas pessoas, bem na verdade, né, não é por maldade, mas você sabe, a Windows ele tem aquele pequeno probleminha, que a pessoa que tem mais idade está navegando, começam a ter pop-ups no navegador, clique aqui e ganhe tal coisa, clique lá e faça tal coisa, e vez ou outra não vai ser incomum de você receber aquele pedido de ajuda assim, né? Meu computador tá muito lento. Quando você vai olhar, tem 1 milhão de programas aleatórios instalados assim que você nem imagina para que serve, e é uma bagunça. Então o Linux ele corta essa volta, ele elimina esse problema pela raiz, e eu acho que essas pessoas são usuários em potencial. Caso assim você tenha algum familiar e tal e sempre ajuda, eu acho que eu deixo a sugestão, sabe? Nobara é maravilhoso, até mesmo para quem joga, né? É igual eu falei como exemplo, né? Eu tive problema com 2 joguinhos muito específicos ali que eu comprei recente, enfim, e não quis investir tempo e esforço a mais nisso, porque foram horas, e daí eu penso, tá,
mesmo que eu faça funcionar, mesmo que eu solucione. Quando acontecer de novo, eu vou passar por isso de novo. E é uma energia e um tempo que eu não estou disposto e interessado em gastar nisso. Então tá certo. Agora aqui no Windows 11, vamos ver se eu consigo usar. Eu inicialmente já não me sinto muito amistoso, né, com o Windows 11. Mas é inegável que para você rodar uma aplicação, para você abrir um jogo, para você abrir um programa, para você fazer qualquer coisa que seja, aqui é muito mais tradicional, né? Menos burocrático, menos complicado. Eu não preciso emular nada, o sistema é nativo, né? Então, essa aí foi a minha decisão. Não tô feliz nem orgulhoso, não tô animado, mas enfim, tudo aí existe para o uso, né? E tudo tem o seu propósito. Por agora, fico na Microsoft. Até porque também eu tava dando uma olhada, né? Em algumas opções ali de jogos que a gente tem na Game Pass. Eu sou um assinante que eu não faço assinatura anual, mas assim, eventualmente eu assino por um mês ou 2. Quando eu vejo algum jogo que eu quero jogar e fechar e tal, eu tava dando uma olhada, né, se eu conseguiria usar o Game Pass no Linux. E é claro, né, isso daí seria bem surreal, porque ele roda através do próprio aplicativo Xbox da Microsoft. Então assim, é óbvio, não dá pra rodar, né? E eu não tô falando de jogar como Game Cloud, tô falando assim pra você jogar instalando o jogo e tal, etc. Usando ali todos os recursos da máquina mesmo, né? Até porque o Ultimate tá meio carinho, né? Tá, acho que R$50 o mês, enquanto o PC Standard tá 35. Enfim, né? É só R$15, mas R$15 se você assinar em um ano já é 200. Enfim, valeu pessoal. Só queria dividir mesmo ali o desdobramento da minha experiência com o Linux. Um abraço.